Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aquelas duas aulas de introdução à física quântica, noções básicas fundamentais de física quântica. Vou compartilhar aqui com vocês respectivos slides e a gente começa falando sobre a palavra mais importante aqui do momento, que é a quantização. O que seria quantização? Quantização da energia. A energia não varia de maneira contínua. Na física quântica, a energia varia de maneira discreta. Eu tenho quantidades mínimas de energia, tá? Essas quantidades mínimas de energia são chamadas no plural de quanta de energia. Quando eu tenho no singular, eu falo um quantum, tá? Mas no plural, dois quanta, três quanta. O que seria esse quantum de energia? Uma quantidade mínima discreta de energia que eu posso pegar. Essa ideia surgiu a partir do Planck, e em dezembro de 1900 ele estava estudando a emissão térmica de radiação pelos corpos aquecidos. Ninguém conseguia explicar a distribuição de energia da radiação térmica, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão a gente vai estender muito a nossa conversa. Mas o Planck adotou uma medida radical. Ele considerou que a energia térmica, a energia emitida, a radiação eletromagnética emitida pelos corpos aquecidos, ela era feita de pacotinhos de energia, né? Esses tais quanta, a gente pode entender que são pacotinhos de energia, tá? Então, o Planck ele quantizou a energia, tá? A energia térmica. Mais para frente, apesar dessa ideia ser totalmente bizarra e contra-intuitiva, o próprio Planck não aceitava muito essa ideia, mas interessante que ela tinha dado certo, né? A primeira explicação para a distribuição de energia, essa radiação térmica, também chamada radiação do corpo negro, né? A primeira descrição foi a de Planck, quando ele adotou essa medida de entender que a energia não poderia ser contínua, mas ser discreta, feita de pacotinhos, né? Então, cada pacotinho é uma quantidade de energia mínima, é um quantum. Daí que a gente chama essa área da física de quântica. Ela começa desta maneira, tá? Adiante, nós vamos generalizar essa ideia para a luz. Basicamente, quem faz isso é o Einstein, tá? 5 anos depois, aproximadamente 5 anos depois que o Planck conseguiu descrever a distribuição de energia da radiação térmica usando essa ideia de quantidades mínimas de energia, o Einstein, né, antenado naquela época, muito jovem, mas antenado nos acontecimentos científicos, ele nem era ainda um pesquisador conhecido, famoso, né? Era um estudante, um jovem estudante. Ele imaginou que seria possível generalizar essa ideia para a luz, tá? Especialmente no efeito fotoelétrico, que é o último tópico que a gente vai trabalhar aqui nestas aulas. E, aliás, é o efeito fotoelétrico que rende prêmio Nobel para o Einstein. Não é a teoria da relatividade, como muitos acreditam, né? O Einstein é muito conhecido pela teoria da relatividade, mas ele acabou ganhando o prêmio Nobel de Física pela descrição diferente, original que ele fez do efeito fotoelétrico, que daqui a pouco eu explico para vocês, tá? Então, a gente passa a entender na física quântica, nessa física que nasce no finalzinho do ano de 1900, que a luz ela se propaga como onda, como a gente já sabe, mas ela interage com a matéria como se fosse partícula. Cada partícula de luz, cada quantum de luz, a gente vai chamar de fóton, tá? Segundo o Planck, esse quantum é HF, ele é proporcional à frequência. Lembra que quando a gente estudou ondas eletromagnéticas, a gente mostrou o espectro eletromagnético? E nesse momento eu havia comentado com vocês, também tem no material, que a energia carregada pela onda eletromagnética é proporcional à frequência. É porque essa onda ela é feita, na verdade, de pacotinhos de energia, tá? Dos tais quanta de energia. Cada quantum de energia, a energia de cada fóton, quando se trata de luz, né? A gente vai dizer que é HF. H é uma constante e, em homenagem ao Planck, nós vamos chamar de constante de Planck.
ela vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundo no sistema internacional. Ou então, aproximadamente 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. Elétron-volt é uma unidade de medida alternativa, tá? Menorzinha, é uma quantidade menor, bem menor do que o joule, e foi criada para nós trabalharmos com partículas, né? Um elétron-volt é a energia que uma partícula de carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs adquire quando é colocada num ponto de potencial elétrico 1 volt. Então, se eu colocar um elétron num local onde tem um potencial elétrico de 1 volt, o sistema adquire uma energia potencial de 1 elétron-volt. Então, a constante de Planck também pode ser escrita dessa maneira, em vez de joule, elétron-volt. Tá? 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. Ok? Já dá com esta pequena introdução à física quântica para fazer esse exercício de primeira fase da FUVEST. Olha que interessante. Na estratosfera, há um ciclo constante de criação e destruição do ozônio. Vocês sabem que o ozônio é o O3, né? São 3 átomos de oxigênio formando uma molécula de O3. A equação que representa a destruição do ozônio pela ação da luz solar ultravioleta é O3 recebe luz ultravioleta e é quebrado em duas partes. O2 e O. Quer dizer, você tira um dos 3 oxigênios do grupo O3. Sobra um O2 e o oxigênio separado. Tá? O gráfico representa a energia potencial de ligação entre um dos átomos de oxigênio, que constitui a molécula de O3, e os outros dois, como função da distância de separação R. Então é interessante esse gráfico porque ele tem uma energia potencial negativa. A gente fala que isso é um poço de potencial, né? Essa energia potencial negativa está querendo dizer, né, que o oxigênio ele está preso, ele está grudado, ele está amarrado, né, no sistema, certo? Então, para eu soltar esse oxigênio, né, para eu separar um átomo de oxigênio do trio de oxigênios e sobrar um O2 e um O separado, eu preciso lançar um fóton. Esse fóton tem que ter energia suficiente, né, para desconectar o oxigênio do grupo O3. Tá legal? Então a gente está vendo aqui, né, como é que essa energia potencial varia com a distância. Dá para perceber aqui, ó, que eu tenho menos 6 vezes 10 a menos 19 joules aqui nesse valor mínimo, né? Quer dizer, a energia que prende o oxigênio no grupo O3 é de 6 vezes 10 a menos 19 joules negativo. Esse negativo é só para dizer que está preso, é uma energia de ligação, ok? A frequência dos fótons da luz ultravioleta, UV, né, que corresponde à energia de quebra de uma ligação da molécula de ozônio para formar uma molécula de O2 e um átomo de oxigênio, é aproximadamente, parece uma coisa muito louca, né? Parece uma coisa totalmente diferente. Não é tão diferente assim. Inclusive a FUVEST, sabendo que nem todas as escolas adotam amplamente a física moderna, né? Eles dão dicas, né? No NOT e ADOT vem a equação da quantização de energia do Planck, E igual a HF. E é a energia do fóton, e F é a frequência da luz, a frequência do fóton. E o H é a constante de Planck, né? Cujo valor no SI está dado aqui, ó. Então, eu só preciso dessa formulinha, E igual a HF, né? Então, eu vou olhar no gráfico e vou pensar, o átomo de O, de oxigênio, está preso por uma energia de menos 6 vezes 10 a menos 19 joules. Para libertá-lo, o que eu tenho que fazer? O fóton deve ter energia de 6 vezes 10 a menos 19, né, para zerar essa energia potencial, para eu desconectar o oxigênio do grupo O3. Então, a energia E igual a HF do fóton tem que ser 6 vezes 10 a menos 19. Eu vou na formulinha, ó, coloco 6 vezes 10 a menos 19 na energia, a constante de Planck é 6 vezes 10 a menos 34, e aí eu só tenho a frequência como incógnita, tá? E aí eles foram razoáveis aqui nos números, né? Aproximaram para que ficasse fácil de fazer a conta. 6 com 6 vai cancelar. A frequência vai ficar 10 a menos 19 por 10 a menos 34.
Então fica 10 elevado a menos 19 menos 34. Dá menos 19 mais 34. Dá 10 a 15. Como é que eu sei que é hertz? Porque eu estou trabalhando no sistema internacional. Né? Eu usei todas as unidades aqui no SI, então a frequência vai sair no SI, segundo ao menos 1, que é hertz. Então a frequência do fóton de ultravioleta é 1 vezes 10 a 15 Hz. Não sei se você se lembra quando a gente estudou espectro eletromagnético, a gente comentou que a luz visível fica na faixa de 10 elevado a 14 Hz. O ultravioleta já é invisível e numa frequência maior. Ele já é da ordem de 10 elevado a Hz. 1 vezes 10 a 15 Hz. Então essa é a frequência do fóton, né, que tem a mínima energia para desconectar o átomo de oxigênio do O3, né, fazendo um O2 e um O solteiro separado. Certo? Olha como é simples, né? A ideia é sofisticada. Os cálculos são simples, a fórmula é extremamente simples. Né? O princípio da física quântica, né? Essa ideia da quantização, é uma formulinha com 3 variáveis, E igual a HF. É muito simples. Depois a coisa vai se sofisticando, né? Depois vai surgir toda uma mecânica quântica alternativa à mecânica de Newton para descrever o mundo das partículas elementares. Mas isso é uma outra conversa, já é assunto de final de graduação de física, né? Ou até mesmo de pós-graduação em física. Tá? Mas esse comecinho aqui, essas noções básicas de física quântica, dá para a gente entender direitinho. Né? Essas questões históricas, como é que o Planck resolveu a questão da distribuição da energia, da radiação térmica emitida pelos corpos aquecidos. Tá? Então, bonitinho o problema, né? Simples. Qualquer pessoa minimamente antenada que lê esse enunciado e que olha o Note a Dot, né? Que tem a formulinha, tá? E tem a própria constante de Planck, ela consegue, com raciocínio, entender o lance. Né? Toda energia potencial negativa significa energia de ligação. Eu tenho que desligar, desconectar o oxigênio. Então eu tenho que dar uma energia para esse sistema, tá? Que leve a energia de menos 6 vezes 10 a menos 19 para zero. Então eu tenho que dar 6 vezes 10 a menos 19 positivo para a energia do sistema ir para zero, no mínimo, né? Qual é a frequência do fóton que carrega essa energia? E igual a HF. Né? Legal? Então, interessante essa questão e demonstra de maneira muito prática que os vestibulares, aos poucos, estão introduzindo a física moderna. Devagarzinho, a FUVEST cobra aqui, a Unesp cobra ali. Alguns vestibulares já cobram física moderna, né, de maneira bastante profunda, né? Mas os vestibulares mais importantes, não. Eles devagarzinho estão introduzindo. A Unicamp já fez umas questões assim, a FUVEST também, esse é um exemplo da FUVEST, né? Essa é uma questão que eu diria auto-instrutiva. Você lê, você entende a ideia, você raciocina e as informações estão aí. Você não precisa de uma aula prévia para fazer essa questão. Ela é interpretativa. Agora, é claro que se você teve uma aula prévia, se você teve a oportunidade de pensar no assunto, você vai, na hora da prova, né, sair muito mais rápido, né, porque você já foi treinado previamente nesses temas. Né? Mas muita gente, eu me lembro dessa questão quando ela caiu, muitos alunos que não tinham tido física moderna explicitamente, que não tinham tido esse assunto, entenderam bem e se deram bem e conseguiram chegar na resposta com as informações presentes no próprio enunciado. Bom, saltos quânticos. Esta é uma frase, né, muito famosa, né? O que é um salto quântico? Quando a gente pega os níveis de energia de um átomo, e inicialmente a gente pensa no hidrogênio, que é o átomo mais simples, né? Aquele que tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Esse elétron não pode estar a qualquer distância do núcleo. Né? Em princípio, você pensa que esse elétron está orbitando o núcleo, como se fosse um sistema planetário. Né? O Bohr, Niels Bohr, ele mostrou que não é bem uma órbita, é um estado de energia, são níveis de energia, ou estados quânticos. Né? Então, o elétron pode estar no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3. Ele não pode estar no nível 1,5, não existe um nível 1,5.
Tá? Existem órbitas permitidas, se você pensar em órbita. Mas é melhor jogar fora essa ideia de órbita e pensar em nível de energia. Conceito um pouco mais avançado. Então, o elétron pode aumentar a energia. Ele pode saltar de uma camada, de um nível mais interno, para um nível mais externo. Okay? E vice-versa. Ele pode estar num nível mais externo e voltar para um nível interno. Isso é um salto quântico. Né? Se o elétron está no nível 1, ele vai para o nível 2. Isso é um salto quântico. Se ele está no nível 1, ele vai para o nível 3. É outro possível salto quântico. Os saltos quânticos eles são quantizados, né? Como a própria palavra sugere. O elétron só pode ir de um estado, de um nível permitido para outro nível permitido. Tá legal? Para o elétron subir de nível, para ele ir do nível 1 para o nível 2, do 1 para o 3, né? Ou do 2 para o 4, enfim, para ele subir, ele tem que ganhar energia. Então ele tem que receber um fóton. Beleza? Só que esse fóton tem que ter exatamente a energia que ele precisa para sair de um nível e ir para o outro. Tá? Então, um salto quântico não é uma coisa tão simples de acontecer. Eu não posso dar qualquer energia para o elétron. Se eu quero que ele vá do nível 1 para o nível 2, eu tenho que dar a energia certa, que é a diferença de energia entre o nível 1 e o nível 2. Entendeu? Para ele, então, subir de nível, ele tem que ganhar um fóton. Quando ele retorna, quando ele faz o caminho oposto, né, ele salta quanticamente de um nível mais externo para um nível mais interno, aí ele emite um fóton. Ele emite uma radiação. Ele devolve a energia que ele tinha ganho para subir na descida. Entendeu? Isso também é um salto quântico, né? Aqui fala, quando um elétron realiza um salto quântico, ele emite um fóton. Essa frase não está errada, mas ela está restritiva, porque o autor aqui está se referindo à emissão de um fóton, a um decaimento, né? Quando o elétron saltou para uma camada mais energética e voltou. Tá? Mas eu também posso dizer que o salto quântico é quando o elétron absorve um fóton, ele recebe energia e aí ele sobe de nível. Tá? De qualquer maneira, essa energia, né, relacionada ao fóton que o elétron absorveu para subir de nível ou emitiu para descer de nível, é a diferença de energia entre os estados inicial e final do elétron. Ok? Então, se o elétron ganha um fóton, HF, HF é exatamente o valor da diferença entre a energia do nível 1 e do nível 2. Ele salta de 1 para 2. Okay? Dali a pouco, se o elétron decai, se ele volta de 2 para 1, ele devolve a energia que ele recebeu como um fóton. Tá? Que vai ter a mesma frequência, a mesma energia HF. Tá legal? Então, esses são os tais saltos quânticos. Né? Pode ser um salto ascendente, no sentido de aumentar o nível de energia, ou descendente. Tá legal? Daqui a pouco eu volto a falar sobre os saltos quânticos e sobre os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Vou aproveitar essa ideia e já dá para a gente fazer o exercício 2. Olha que bacana a ideia que esse exercício 2 está propondo. Figura 1 abaixo representa um arranjo experimental para a obtenção do espectro de emissão da luz emitida por uma lâmpada de gás de hidrogênio. Ao passar pelo prisma, a luz divide-se em 4 feixes de cores distintas: violeta, anil, azul e vermelho. Então você tem uma lâmpada de hidrogênio, certo? Você vai excitar essa lâmpada eletricamente, ela vai emitir, né, determinadas frequências. Por que ela vai emitir determinadas frequências ou determinadas cores? Porque é justamente as cores relacionadas aos fótons de energia HF que equivale à diferença entre os níveis de energia. Tá? Então você faz a excitação desse hidrogênio, ele começa a emitir, né? Tem os saltos quânticos dos elétrons. Essa luz passa por uma fenda, né? Para ela ficar colimadinha, né? Ficar concentradinha numa região. Depois a gente usa um prisma. A gente sabe que as diferentes cores emitidas pela lâmpada de hidrogênio vão ser separadas ao passarem por um prisma. É um prisma óptico, não tem nada de quântico. Aqui é a ótica pura. O prisma ele tem duas refrações. Né? Na entrada, as cores se separam, na saída se separam mais. E aí elas ficam bem evidentes. Eu posso projetar essa luz num anteparo.
e aí eu vou ver raias coloridas. Isso é chamado de espectro, tá? Então aqui está o espectro do hidrogênio, o espectro visível do átomo de hidrogênio, né? Então tem uma raiazinha, uma linha vermelha, tem uma linha azul, tem o anil, que é um azul mais escuro, e o violeta. Essas são as 4 linhas visíveis do espectro visível de emissão do hidrogênio. Certo? Então ele está explicando aqui, né? Ao passar pelo prisma, a luz divide-se em 4 feixes, tarará, exatamente o que a gente acabou de observar ali. Tá? Então isso aqui é um espectrômetro, né? É um dispositivo para analisar o espectro de emissão do hidrogênio. Certo? Então por que eu não tenho todas as cores possíveis e imagináveis sendo emitidas pela lâmpada de hidrogênio? É diferente o espectro de uma lâmpada de gás do espectro de uma lâmpada de filamento. A lâmpada de filamento emite um espectro contínuo, tá? Tem todas as cores visíveis ali. E, inclusive, pode ter o infravermelho, né? Ultravioleta, eventualmente. Aqui não. Aqui eu tenho o vermelho. O que é o vermelho? É o salto de um determinado nível para outro nível. O que é o azul? É um salto de um outro nível para um outro nível. Quer dizer, essas diferenças de níveis de energia do átomo de hidrogênio, elas são fixas. Então a gente não vai ter a emissão de qualquer fóton. A gente sempre vai ter um E igual a HF, que corresponde à diferença de energia. Tá legal? Tá? Bom, aí ele fala o seguinte, então tem as cores, né? Violeta, anil, azul, vermelho. Projetando esses feixes no anteparo, eles ficam espalhados, como ilustrado na figura 1. A gente tem as raias, né? As linhas, tá? Considere agora a figura 2. Ilustra esquematicamente alguns níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3, nível 4, nível 5. Então veja que a energia sobe, né? Ela aumenta do nível menor para um nível maior. Ok? Então se o elétron está no nível 5 e ele decai para o nível 1, tá? O que acontece? Ele emite um fóton, né? Que corresponde à diferença de energia E5 e E1. Se ele está no nível 4 e ele decai para o nível 1, elétron emite um fóton de energia HF que corresponde à diferença de energia E4 e E1. E assim por diante, né? Então dá para a gente ver aqui que esse decaimento 1 é o mais energético de todos, né? A diferença de energia é do nível 5 para o nível 1. Depois vem do nível 4 para o nível 1, vai caindo, né? Do nível 3 para o nível 1, do nível 2 para o nível 1. Então, esses carinhas que estão representados nesse diagrama de energias, né? Essas setas, elas representam exatamente aquelas cores que estão projetadas aqui, ó. Tá certo? Né? Quanto maior a energia do fóton, maior a frequência. Beleza? Então, ele explica, né? Que na figura 2, você tem os níveis de energia do átomo de hidrogênio. As setas 1, 2, 3 e 4 mostram transições possíveis para esse átomo. Então, quando o elétron decai de 5 para 1, o fóton que ele emite é uma dessas cores aqui, ó. Quando decai de 4 para 1, o fóton que ele emite é uma dessas outras cores aqui, tá? Beleza? Relacionando as informações contidas na figura 2 com as cores da luz emitida pela lâmpada de gás de hidrogênio, mostrado na figura 1, é correto afirmar que a cor anil corresponde à transição? Qual é a cor anil? Anil não é nem o extremo inferior, nem o extremo superior do espectro, né? O espectro visível tem o extremo inferior no vermelho, superior no violeta, né? O anil é um valor intermediário de frequência, né? Certo? Então você começa a raciocinar, opa, se é um valor intermediário, não deve ser nem o maior nem o menor salto quântico, né? Deve ser um salto quântico intermediário. Então a gente constrói primeiro a seguinte ideia, ó. Nós sabemos que o vermelho tem uma frequência, né? Mas o azul tem frequência maior. O azul anil, que é um azul mais escuro, tem frequência maior ainda. Por fim, o violeta tem a maior frequência. Tá? Isso a gente sabe, a gente já estudou da ótica, né? A gente já estudou lá as ondas eletromagnéticas, o espectro eletromagnético. Agora a gente acabou de ver que a energia é HF. Então, a energia do violeta, a energia do fóton violeta é maior que do anil, que é maior que do azul, que é maior que do vermelho. Por quê? Porque quem tem maior frequência automaticamente tem maior energia.
certo? Então, pela lógica acima, dá para a gente fazer uma ordenação, né? Podemos ordenar a energia de cada fóton pela sua cor. A energia do violeta é maior que a energia do anil, que é maior que a energia do azul, que é maior que a energia do vermelho. Olhando esse diagrama de energias, né, que mostra os 4 possíveis saltos quânticos que foram numerados de 1 a 4 em algarismo romano, qual é a conclusão que a gente tira? Qual que é a maior energia que eu tenho? A maior diferença de energia, na verdade, né, é de 5 para 1, né? Decaimento 5,1 é o mais energético. Mas por quê? Porque a energia vai aumentando do nível 1 para o nível 5. Né? O decaimento 5,1 é o de maior energia. O decaimento 2,1 é o de menor energia. Então aqui está na ordem, né, de energia decrescente. Né? Tá? A variação de energia quando o elétron decai do nível 5 para o nível 1 é maior que quando ele decai de 4 para 1. E por sua vez é maior quando ele decai de 3 para 1. E finalmente maior que quando ele decai de 2 para 1. Beleza? Então, usando agora, né, a notação que o dono da questão, o autor da questão usou, né, ele chamou o decaimento 5,1, nível 5 para o nível 1, de 1, algarismo romano. Né? Do nível 4 para o nível 1, ele chamou de 2, e assim por diante. Ó. Tá? Então, eu tenho como saber qual é o salto quântico de maior energia. É o salto de 5 para 1, algarismo 1 romano. Né? O de menor energia é de 2 para 1. Né? Que é o salto número 4. Okay? Então eu consigo ordenar. Como eu sei que a energia é proporcional à frequência, né? E eu consegui ordenar aqui as frequências, e portanto eu consigo ordenar as energias desses fótons, né? Dessas cores, né? Então o fóton de cor anil, ele é o segundo mais energético. O mais energético de todos é o violeta. O anil é o segundo mais energético dos 4 fótons. Tá? Logo, ele corresponde ao segundo salto mais energético dos 4. Qual é o salto mais energético? O primeirão, campeão, é o número 1. Qual é o segundo mais energético? É esse número 2. Salto de 4 para 1. Tá certo? Então, a linha espectral anil corresponde ao salto do nível 4 para o nível 1, quando o elétron decai de 4 para 1. Certo? Então, alternativa B, cola, né? Seria esse salto número 2, algarismo romano. Entendeu a brincadeira? Né? Então, quando o elétron sobe de um nível menor para outro maior, ele ganha energia, ele absorve um fóton. Quando ele retorna, ele libera, ele emite fóton. E aí a gente vê determinadas cores. Essas cores são assinaturas dos elementos. Tá? Cada elemento químico tem o seu número, linhas espectrais definidas, cores bem definidas, frequências, energias bem definidas. Antes de existir a física quântica, já existia um estudo chamado, né, espectroscopia, que permite você detectar o elemento químico pela emissão de linhas espectrais. Então já se conheciam as linhas espectrais de vários elementos químicos antes de ter a física quântica. Não se sabia de onde vinham essas linhas, mas era possível, através de um telescópio, olhar, por exemplo, a luz de uma estrela, né? A luz vinda de um astro, e decompondo essa luz, detectar as linhas espectrais do hidrogênio. Opa, então esse objeto que eu estou olhando no telescópio, lá tem hidrogênio. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo as linhas espectrais do hidrogênio. Tá? E fazendo isso para todos os elementos, né, químicos conhecidos da tabela periódica, era possível fazer uma análise química. Até hoje é assim, né, que nós fazemos análise química de astros. Né? Eu posso analisar, por exemplo, a atmosfera de um planeta. Né? Esses dias atrás aí saiu um trabalho interessantíssimo. Eles encontraram uma substância química na atmosfera de Vênus que é típica de uma substância que é emitida por bactérias. Então, eles suspeitam que lá em Vênus possa ter vida. Seria uma descoberta genial. Uma vida bacteriana ainda microscópica, porém, né, uma descoberta genial. Ainda estão pesquisando, porque pode ser que seja um fenômeno natural e, coincidentemente,
emite a mesma substância. Mas essa substância aqui na Terra ela é muito característica de bactérias. Será que lá também em Vênus? Né? Será que houve uma contaminação de Vênus com o material da Terra? Né? Alguma coisa passou aqui pela Terra e levou para lá? Não sei, né? Então eles estão pesquisando como é que eles fazem essa análise química de uma coisa distante. Pela análise espectroscópica, analisando as linhas. Então você excita o elemento químico, faz ele emitir as linhas. Ou seja, você faz os elétrons subirem, quando os elétrons voltam, eles emitem essas cores, essas linhas, né? Que são assinaturas dos saltos quânticos. Né? Elas denotam exatamente a energia equivalente aos possíveis saltos quânticos daquele elemento químico. Tá? Beleza? Muito bem, vamos completar então agora o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, né, o Bohr demonstrou, é muito legal fazer essa conta, muito divertido. Pena que a gente não tem tempo, né? Mas ele demonstrou usando a lei de Coulomb, né, usando os conhecimentos de eletricidade. Ele demonstrou que a energia de cada nível do hidrogênio é dada por essa fórmula aí, ó, menos 13,6 por N quadrado. Esse 13,6 é elétron-volt, tá? O que é o N? N é um número que designa o nível de energia. Então, né, se eu pegar o primeiro nível, o N vai ser 1. Então, vai ficar menos 13,6 elétron-volt. Ok? Se eu pegar o segundo nível de energia, eu vou colocar 2 aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. Então, menos 13,6 por 2 ao quadrado, 4, vai dar menos 3,4. Por que menos? Porque é uma energia de ligação. Tá certo? E assim vai, né? Quanto vale a energia do terceiro nível? Aí você divide por 3 ao quadrado. Tá? E assim sucessivamente. Então você vai tendo, né, todos os níveis. Se você voltar naquele exercício que a gente acabou de fazer, você pode calcular a energia E1, E2, E3, E4 e E5. Quando o elétron decai do nível 5 para o nível 1, qual é a diferença de energia? É o E5, 1. Tá? Você faz o delta de energia, escreve isso igual a HF. Como você conhece o H, você acha o F, que é a frequência. Você determina a cor. Tá? Então, o Bohr fez isso para o átomo de hidrogênio. E funcionou maravilhosamente bem. Ele mostrou que essas linhas espectrais elas têm origem numa estrutura fina, né, dos átomos, né? Essas camadas energéticas. Tá? Depois a física quântica vai evoluir, tem as subcamadas, tem os níveis, que aliás, no ensino médio isso é estudado em química e não em física. Vocês já estudaram atomística, já viram, né? Níveis SPDF, os subníveis, né? Camadas e tal. Tudo aquilo que vocês estudaram teve origem nesse trabalho, né, do Niels Bohr, né? Que é genial. Só que o trabalho do Bohr, né, incrivelmente, funciona para o hidrogênio. Quando você tenta fazer para outros elementos químicos, não dá certo. Só dá certo para átomos de um elétron. Né? Número atômico 1. Próton, 1 elétron. Tá? Aí você fala, pô, mas que porcaria. Veja bem, como é a primeira vez que alguém faz um modelo quântico, apesar dele ser um modelo que só vale para o hidrogênio, é espetacular, porque isso abre uma janela para a gente enxergar mais longe. Né? Os cientistas não sabiam de onde vinham essas cores, essas linhas espectrais. Né? O Bohr fala, olha, para o hidrogênio dá certo assim. Tá? Só que aí, a hora que você vai colocando mais elétrons, você vai tendo efeitos secundários e você precisa melhorar seu modelo. E aí vieram outros cientistas que foram ajudando, né, a fazer essa depuração do modelo para ele ficar mais sofisticado. Mas o modelo de Bohr é muito importante. Tá? Ele só vale para o átomo de hidrogênio, mas é o primeiro modelo atômico quântico da história da humanidade, que nos abriu portas. Né? Okay? Então, se você gravar essa formulinha, que é muito simples, né? En é menos 3,6 por n quadrado, você acha a energia de qualquer nível do átomo de hidrogênio. Certo? Beleza? Você pode voltar no exercício anterior lá e calcular a energia de cada um dos 5 níveis. Calcular o delta de energia. Aplicar E igual a HF. Achar o F. Aí você vai ver, achei uma frequência. Você vai procurar frequência, essa frequência, esse valor de frequência é qual cor? Aí você fala, olha, é do vermelho. Né? Aí você vai achar outra frequência. De qual cor?
do azul mais claro, outra frequência do azul anil, outra frequência do violeta. Né? Bate certinho, é incrível. Né? O trabalho do Bohr assim, é uma coisa espetacular. Fazer toda a dedução que o Bohr fez é genial. Né? Porque ele pega a lei de Coulomb, ele pega o que a gente conhece de eletricidade, né? De energia cinética, de energia potencial eletrostática, e aí ele quantiza um detalhe, tá? Ele faz uma sacadinha de quantização lá, ele usa, né, um pouco da ideia do Planck, né? E ele quantiza o momento angular do elétron lá, tal, enfim. E aí sai esse modelo maravilhoso, funciona direitinho para o hidrogênio, tá? Então o Bohr é um cara que tem uma importância muito grande na história física e particularmente da física moderna, da física quântica, certo? Então agora a gente já sabe fazer, né, o cálculo de cada nível de energia, então a gente pode brincar mais legal. Esse exercício da PUC de São Paulo traz um átomo de hidrogênio gasoso no seu estado fundamental, né, com energia menos 13,6 elétron-volts. Ele mostra aqui o desenho, ó, nível 1, 2, 3 e 4, tem setinhas mostrando, né, a transição de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, né, de 2 para 4, de 2 para 3. Tem várias transições. Veja que essas setinhas mais à esquerda são transições ascendentes. Né? A energia cresce. Ok? Para acontecer isso, o elétron absorve radiação eletromagnética, absorve um fóton. Tá? Se o elétron estiver no nível 1 e absorver um fóton que equivale à diferença, o fóton tem energia que equivale à diferença entre as energias do nível 1 e do nível 2, ele vai evoluir, ele vai para fora, ele vai para o nível 2. Tá? E assim por diante. Né? Se ele ganhar energia para saltar de 1 para 3, ele vai do nível 1 para o nível 3. Agora, se ele voltar, aqui do lado direito tem as setas da emissão, né? Que são aquelas linhas que a gente enxerga projetadas lá no espectrômetro. Né? Quando o elétron volta, ele devolve a energia que ele ganhou para subir, né? Quando ele desce. É a mesma energia. Então é um fóton de mesma energia, HF. Então é de mesma frequência, é de mesma cor. Né? Isso aqui é legal. Certo? Determine a energia necessária em elétron-volt que ele deve absorver para que sofra uma transição para o próximo estado de excitação permitido pelo modelo atômico de Bohr. Então ele está no estado fundamental n igual a 1. Qual é a energia que ele tem que absorver para ir do 1 para o 2, né? Para o próximo estado permitido, tá? Segundo o modelo atômico de Bohr, né? Então, o estado fundamental, n igual a 1. Próximo estado, n igual a 2. A energia que deve ser absorvida pelo elétron na transição de 1 para 2 corresponderá, obviamente, à diferença de energias entre os estados 1 e 2. Ou seja, o delta de energia 1, 2 é o E2 menos E1. Quanto é o E2? Menos 13,6 por 2 ao quadrado, né? Por n elevado ao quadrado. Então, n vale 2. O E1, eu teria que fazer menos 13,6 por 1 ao quadrado. Mas ele já falou aqui em cima, né? Que é menos 13,6. Eu não vou perder tempo. Então, vai ficar menos 13,6 dividido por 4 mais 13,6, né? E aqui, menos com menos, deu mais. Ok? Então, vai ficar 13,6 menos 1 quarto de 13,6. Então, eu posso pôr o 3,6 em evidência, dá 3 quartos, né? 1 menos 1 quarto, 3 quartos. 3 quartos de 13,6. Então, você multiplica por 3, divide por 4, dá 10,2 elétron-volts. Então, esta é a quantidade de energia em elétron-volts que um átomo, que um elétron do átomo de hidrogênio que está no nível energético 1 precisa ganhar para saltar para o nível 2. Ele não pode ganhar 10 elétron-volts. Ah, ele quase foi e voltou. Não, ele nem foi. Né? Para ele ir do nível 1 para o nível 2, ele tem que ganhar exatamente 10,2. Se ele ganhar 10,3, aí ele passa do nível 2 e volta? Não, ele nem vai. Né? Ele teria que ganhar 10,2 para ir de 1 para 2. Você pode fazer a conta agora. Quanto que ele tem que ganhar para ir de 1 para 3? Ele tem que ganhar a dose certa de energia. Porque a energia no mundo das partículas elementares, ela é quantizada.
tá? Ela é feita desses pacotinhos proporcionais à frequência, né? Os tais E igual a HF, quanta de energia no plural, né? Lá do Planck, né? Tá certo? Então, perceba que essas ideias, elas são revolucionárias, né? As contas em si não são tão difíceis. Deduzir o modelo de Bohr é trabalhoso, mas dá para fazer só com coisas de ensino médio, exceto aquela sacadinha lá de quantizar o momento angular. Mas, enfim, basicamente dá para fazer isso com ensino, com matéria do ensino médio. É trabalhoso. Agora, depois que você tem um modelinho na mão, é muito simples, né? Porque você pode calcular a energia de qualquer nível dividindo menos 13,6 pelo nível ao quadrado, pelo número n ao quadrado. Tá? Aí você consegue achar a energia de cada nível, você consegue fazer a diferença de energia entre qualquer par de níveis. E aí você sabe quanto que o elétron tem que ganhar de energia para subir de nível ou quanto que ele tem que perder para descer de nível. Quando eu falo ganhar energia, é absorver um fóton. Né? Um fóton, radiação eletromagnética. Quando é decair, é emitir uma radiação, um fóton, radiação eletromagnética. Beleza? Tranquilo? Para nós encerrarmos o nosso assunto, o efeito fotoelétrico, aquilo que, né, deu o prêmio Nobel para o Einstein. Tá? Aqui está escrito o esquema simplificado do aparato utilizado por Einstein para demonstrar o efeito fotoelétrico. O Einstein não era um físico experimental, né? Isso aqui não é muito verdade, tá? Quem fazia os experimentos não era bem o Einstein, tá? Já existiam experimentos de efeito fotoelétrico desde antes dos anos 1900. Em 1905 que o Einstein vai descrever o efeito fotoelétrico. Desde os anos 1800 e alguma coisa já tinha gente fazendo esse experimento chamado efeito fotoelétrico, né? O Einstein conhecia o efeito, sabia que não tinha explicação clássica, né? Usando a física clássica não tinha como explicar o efeito, então ele buscou uma explicação inspirado no quantum do Planck. Tá? O que é o efeito fotoelétrico? Você ilumina, tem uma fonte de luz, você ilumina uma placa metálica. Essa luz é feita de fótons. Os fótons vão colidir com os elétrons. Tá? Se o fóton tiver energia correta, de acordo com Einstein, né, que já estava usando a ideia do E igual a HF, do Planck, se o fóton tiver energia E igual a HF suficiente para liberar o elétron vai ser solto. Então ele vai ser emitido. Eu chamo de placa emissora, aquela que vai receber luz e a luz vai libertar os elétrons. Tá? Aí foi feito um arranjo experimental, né? Os caras ligaram aqui uma diferença de potencial para acelerar os elétrons. Okay? Então tem uma diferença de potencial aqui para acelerar os elétrons, porque assim eu consigo criar uma corrente elétrica, consigo medir, né? Quanto mais elétrons, maior a corrente elétrica. Enfim, eu consigo montar um aparato experimental para tirar uma medida. Só que o que é louco? Você vai fazer o experimento do efeito fotoelétrico, você joga a luz vermelha, não acontece nada. Você fala, essa lâmpada deve ser fraca. Põe duas lâmpadas, não acontece nada. Manda fazer uma lâmpada bem mais potente, de luz vermelha, não acontece nada. Estranho, né? Aí você pega luz de outras cores, vai para o laranja, vai para o amarelo, para o verde, para o azul. Quando você está chegando no finalzinho do espectro visível, no violeta, começa a ter emissão de elétrons. Antes do violeta não tinha. Tá? Antes do violeta, você podia pôr a potência que você quisesse. Não havia emissão de fotoelétrons. Né? Os elétrons que são liberados pela luz, a gente chama de fotoelétrons. Não tinha. A partir do momento que você tem uma determinada cor, vamos chamar de frequência de corte, aí começa a ter o efeito fotoelétrico. Ninguém conseguia explicar classicamente. Os caras pensavam assim, eu vou colocar luz. Quanto mais forte a luz, quanto maior a potência da fonte, mais energia. Né? Maior é o campo elétrico, maior é o campo magnético. Isso vai arrancar os elétrons. Não acontecia isso. Tinha sempre que começar a acontecer o efeito fotoelétrico numa determinada frequência. Para cada metal usado na placa emissora, tá? Para cada metal diferente, esse valor da frequência de corte é diferente. O que o Einstein bolou? O Einstein pensou o seguinte: você vai ter um fóton incidente.
De acordo com Planck, com a quantização, ele vai ter uma energia HF. Se essa energia for suficiente para liberar o elétron, então o elétron vai ser solto. Aí você aplica uma DDP e ele vai ser acelerado. Né? Se a energia do fóton não for suficiente para liberar o elétron, não acontece nada, o elétron fica preso. Agora, se o fóton tiver mais energia do que aquela que é usada para liberar o elétron, além de se soltar do metal, ele ganha um impulso, né? Ele passa a ter uma energia cinética. Eu gosto de escrever a equação do efeito fotoelétrico dessa maneira. Eu acho mais legal. Né? Do jeito que o autor escreveu, está certo. Né? Mas eu prefiro pensar assim, ó. A energia cinética que o elétron vai ganhar é a energia cinética do fóton, descontada a energia mínima que o elétron tem que receber para ser liberto. Essa energia mínima, φ, é chamada de função trabalho. Cada material, cada metal tem uma função trabalho diferente. Ele é liberado a partir de uma certa energia. Então, a energia cinética do fóton, HF menos φ. Ok? Quando você tem a energia cinética zero, significa que você liberou o elétron, mas ele só se desconectou. Ele não foi ejetado. Né? Se a energia cinética é zero, passa o menos φ para lá. Menos φ é igual a HF, F é igual a φ sobre H. Isso é chamado de frequência de corte. Então você faz a conta para um metal e isso aqui dá, por exemplo, violeta. Né? Tem que ser um fóton violeta. Antes do fóton violeta, para frequências menores, para energias menores, o elétron não é desconectado. Então, o Einstein, muito espertamente, né, não foi ele que descobriu a quantização, tá? Mas ele era um jovem antenado nas coisas que estavam acontecendo. Em 1900, em dezembro de 1900, né, um alemão apresentou para a comunidade científica alemã a quantização da energia. Tá? O Einstein tomou contato com isso, né? Ele recebeu esse artigo, ele leu, ele falou, nossa, que coisa interessante, aonde que eu posso usar isso? Né? E em 1905, tá? 5 anos depois, um pouco menos que 5 anos, ele usou essa ideia de Planck. Não é uma ideia original. O original é o jeito que o Einstein entendeu a possibilidade de usar a quantização de Planck para poder explicar o efeito fotoelétrico. Isso aqui é genial, né? Tanto que ele vai ganhar prêmio Nobel com toda a importância, né, e a originalidade que tem a teoria da relatividade restrita e depois a geral, ele vai ganhar prêmio Nobel por conta desta ideia aqui. Né? Depois que a gente vê pronto, você fala, meu, às vezes, né, o cara ser gênio não é nada de excepcional, é apenas ter um olhar, né, diferenciado. Né? Primeiro, eu tenho que me desvencilhar da mecânica clássica. Se você ficar pensando classicamente, você não vai entender efeito fotoelétrico nunca. Né? O Einstein era jovem, né? Compromissado, estava começando a estudar, todo empolgado. Ele se despiu, né, dos preconceitos da física clássica e foi usar uma ideia revolucionária do Planck, coisa recente, de 4, 5 anos antes, e conseguiu explicar lindamente. Bom, só para você ter uma ideia, sabe onde a gente usa efeito fotoelétrico? Nas câmeras digitais. O sensor da câmera digital é feito de pontinhos, onde o fóton bate e arranca elétron. E você vai medindo quantos elétrons saíram daquele pontinho chamado pixel, né? E aí você sabe, pela quantidade de elétrons que saíram dali, quanto de luz que chegou. Aí você sabe se é mais ou menos intensa a quantidade de luz que chegou. Com essa matriz de pontinhos, chamadas de pixel, você consegue montar uma imagem, né? Consegue registrar uma imagem. Totalmente, né? Então, hoje, graças ao Einstein, tá? A gente tem as câmeras digitais nos nossos celulares, por exemplo. Né? E todas as máquinas trocaram aquele velho filme, né? Tinha que passar por um processo químico para revelar o filme e tal, para fazer a fotografia. Né? Hoje a gente trocou tudo isso por sensores digitais, né? Na astronomia, a importância que os sensores digitais têm é impressionante. Não faz muito tempo, os inventores do CCD, que é esse chip, né? Tem pixels, inventores ganharam o prêmio Nobel de Física também, porque isso foi revolucionário. Mas subproduto do Einstein, né? 100 anos depois tem coisa acontecendo no planeta de coisas que o Einstein falou lá atrás, explicou lá atrás, né? Então é impressionante como que um gênio fica reverberando, né,
sobre a nossa vida, né? Um século depois ou mais, né? Genial. Então vamos ver como é que funciona isso na prática para a gente encerrar aqui as 2 aulas de noções básicas de física quântica. O gráfico abaixo, que aqui eu pus do lado para caber, mostra a energia cinética EC de elétrons emitidos por 2 placas metálicas 1 e 2. São 2 materiais, olha que curioso. São 2 materiais, tá? Em função da frequência F da radiação eletromagnética incidente. Sobre essa situação, são feitas 3 afirmações. Então, repare que eu tenho aqui ó, as frequências de corte, né? F1 é a frequência de corte do material 1. F2 é a frequência de corte do material 2. Né? Antes de eu ter esse valor de frequência de corte do fóton, o fóton não consegue soltar o elétron. Então, a energia cinética é 0. Né? Tá certo? A energia potencial é negativa, ele está preso. São feitas 3 afirmações, nós temos que julgá-las. Vamos fazer então uma a uma. Para F maior que F2, a energia cinética dos elétrons emitidos pelo material 2 é maior do que a dos elétrons emitidos pelo material 1. Será? Vamos pegar o gráfico. Vamos pegar um F maior que F2, ó, é o que ele falou, né? Vou traçar uma linha vertical tracejada aqui, ó, bem na frequência F. Aonde que ela corta as retas? Aonde ela corta as retas são as energias cinéticas, né? Então, a frequência F na reta do material 1 dá uma energia cinética 1. A frequência F, quando eu projeto na reta inclinada do material 2, dá energia cinética 2. O que eu estou vendo pelo gráfico que eu acabei de desenhar aqui? Analisando esse gráfico, a gente está vendo que a energia cinética 1 é maior que a energia cinética 2. Né? Para uma frequência F maior que F2, a energia cinética 1 é maior que a 2. O que ele falou? Ele falou que do material 2 é que é maior. Né? Ele falou o contrário. Então, ele falou bobagem, né? Então está correta. Beleza? O trabalho realizado para liberar elétrons da placa 2 é maior do que o realizado na placa 1. O que seria esse trabalho? Né? Se você olhar, esse trabalho é onde essa reta corta o eixo da energia cinética. Né? Você escrever aquela equação, energia cinética é igual a HF menos φ, né? O φ é o termo independente, é onde a reta corta o eixo vertical. Tá certo? Então, o material 1 tem uma função trabalho φ1, o material 2 tem uma função trabalho φ2. Tá certo? São valores negativos, são energias de ligação. Para eu liberar elétrons no material 1, né, eu tenho que realizar um trabalho φ1. Né? Então, se você olhar na formulinha, isso aqui não é uma equação de reta? Olha que legal, o Einstein ganhou o prêmio Nobel com uma equação de reta, né? Uma função linear. Né? A energia cinética é HF menos φ. Isso aqui é Y igual a AX mais B. Né? Nada mais do que isso. Né? Tá certo? Então, o termo independente de X, no caso independente de F, né? Porque aqui nas abscissas a gente colocou o F, né? O termo independente é o φ, né? Onde a reta corta o eixo vertical. Tá? Então, fazendo uma análise visual, né? Visualmente, qual o valor que é maior em módulo? Porque o sinal menos aqui, na verdade, é da fórmula. Né? O que interessa é o módulo do φ. Né? O módulo de φ2 é maior que o módulo de φ1. Né? φ2 está mais longe da origem do que o φ1. Certo? Então, o trabalho realizado para liberar fotoelétrons do material 2 é maior que do 1. O trabalho realizado para liberar elétrons da placa 2 é maior do que o realizado da placa 1. É exatamente o que ele falou. Então, essa afirmação está correta. Então, sempre vocês vão ver gráficos do efeito fotoelétrico para vários metais, vão ser linhas inclinadas, paralelas entre si, que cortam o eixo vertical em pontos diferentes. Esses pontos diferentes são as tais funções de trabalho, são o φ. E aí eu te pergunto, por que as linhas são paralelas? Isso tem a ver com a terceira pergunta. A inclinação de cada reta é igual ao valor da constante universal de Planck, H. Ele está falando que a inclinação da reta é a constante H. É verdade, ó. Y é igual a AX mais B. Né? Y é igual a HF menos φ. O H é o coeficiente angular da reta. Né?
Então, por que todas as retas têm a mesma inclinação e, portanto, são paralelas? Porque o h, a constante de Planck, é o coeficiente angular. Então, se eu faço aquele experimento que está desenhado lá no seu material, lá no resumo teórico, se eu faço aquele experimento, né, uma câmara evacuada, né, que você fez vácuo lá dentro, você coloca uma plaquinha e joga luz nela, e ela vai emitir elétrons, né? Se eu faço para várias plaquinhas de vários materiais, eu vou trocando e vou marcando os valores de energia que eu vou medindo e faço gráficos. Eu vou encontrar, para cada plaquinha, para cada metal diferente, eu vou encontrar uma reta. Elas sempre vão ser inclinadas paralelas. Por que a inclinação não pode ser maior nem menor? Porque a inclinação é a constante de Planck. Aliás, o efeito fotoelétrico é uma maneira de se medir a constante de Planck. Se eu quero determinar quanto vale a constante de Planck, né, eu posso fazer o efeito fotoelétrico, medir a energia cinética dos fotoelétrons, variando a energia potencial, eu meço corrente elétrica, enfim. Né? Eu tenho um aparato experimental para montar uma reta. Tá? A inclinação da reta é a constante de Planck. Então, a inclinação da reta é igual ao valor da constante universal de Planck, H. Sim, senhores e senhoras. Por isso que, para diferentes metais, eu vou ter retas diferentes, mas sempre paralelas. Essa frase está correta, assim como a número 2. Então, corretas 2, 3, alternativa D, dado. Beleza? Então é isso. Se você não tinha noção de física quântica, agora você já pode fazer uma graça com a galera. Eu já sei o que é física quântica, né? Eu já entendi como é que a física quântica apareceu na história da humanidade, através do trabalho do Planck, depois do trabalho do Einstein, né? E essa física quântica vem crescendo desde sempre. Hoje a física quântica é uma área da física gigantesca, importantíssima, e que nos ajuda a entender o comportamento das partículas atômicas. Tá certo? Então vocês já são, a partir de agora, iniciados em física quântica. Só toma cuidado, né? Antes da gente terminar aqui, um aviso. Tem muita gente usando física quântica onde não deve. Né? Tem pessoas falando de cura quântica. Esses dias eu vi um produto que estava sendo vendido, sal quântico, faz bem para a saúde. Isso não é ciência, tá? Isso é charlatanismo da pior espécie. E não tem nada a ver com a física quântica. A física quântica não tem nada de mentalização, de imaginação. A quântica é a física quantum, é a física das partículas atômicas. Ponto final. Tá? Qualquer desdobramento, qualquer tentativa de fazer interpretações místicas da física quântica, lamento muito, mas não tem comprovação científica. Tá? Pode até ser verdade, mas não foi comprovado. Então, se não foi comprovado, eu não posso ficar falando, né? Porque a ciência só vai divulgar as coisas que ela tem certeza, tá? Então, cuidado que está cheio de gente vendendo produtos, falando besteiras, né? No domingo na televisão, passa num determinado canal, né, um colchão quântico. Vocês já devem ter visto lá, né? Que é um absurdo, né? Parecem ser pastilhas de ímã. Você compra um colchão com ímã, paga 5 vezes o preço de um colchão, tá? Com a ideia de que você vai se curar e vai ter uma saúde melhor, e não tem nenhuma comprovação científica, e nem tem nada de quântico, né? Tem alguma coisa de eletromagnetismo, de ímã ali. Então tomem cuidado com isso. Né? Ciência é uma coisa muito séria, muito precisa, muito delicada, que tem suas nuances, e a física quântica começou exatamente assim, com a quantização de Planck, com o efeito fotoelétrico. Tá? Então a luz, para a gente encerrar, a luz pode ser onda? Pode, onda eletromagnética, mas ela também pode ser partículas. A luz pode ser feita de partículas, de pacotinhos de energia E igual a HF. A luz geralmente se propaga como onda, mas quando ela interage com a matéria, geralmente é como partícula. Beleza? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrando então aqui o material da Alfa Verde, né? As duas últimas aulas do setor C. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.